Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí repercutindo a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, 1-0, golaço do Paulinho aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação. E agora o Palmeiras vira a chave e já foca no Chelsea. Sexta-feira teremos Palmeiras e Chelsea às 10 horas da noite, valendo vaga nas quartas de final. Aí na thumb, Palmeiras é o time a ser batido, ninguém para o Palmeiras agora. Verdão está voando e vai com tudo aí para cima do Chelsea para garantir vaga nas semifinais. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Vamos para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Meu companheiro ali, se o Paulinho dá o come para dentro, eu já estou na cobertura. Não, os dois zagueiros ficaram lá marcando o goleiro. Quando o Paulinho entra na área, que ele dá o corte no jogador Botafogo, aí os dois zagueiros colocam a mão para trás. Aí o Paulinho já está de frente, já está bem posicionado, já está inteiro na bola. Aí é o mérito do Paulinho. Deixa eu voltar a Nova York. Você está na Filadélfia, né? Na Filadélfia, com o nosso Felipe Facincani. Ô Facincani, eu gostaria que você falasse a respeito do Abel Ferreira, porque ele tem sido, né, numa relação um pouco mais aberta com a crítica de um modo geral, e como o Abel tem lidado com a crítica, o quanto a crítica influencia nas decisões do técnico, se é que influencia. Mas antes de você entrar só nesse tema, rapidamente, o Facinca não caiu não, né? Caiu? Tá certo, eu quero saber o seguinte, se o Paulinho continua, pelo que a gente entendeu aqui, o Paulinho deve continuar nessa toada do lado de fora. Pro avanço de fase, é um prejuízo não ter o Paulinho entre os titulares? É um grande problema pro Palmeiras ou... Não, voltou. Então, eu vou... Pois não, Paulo. Esse jogo deixou bem claro a situação do Paulinho. Porque quando termina o jogo e ele corre para comemorar com a torcida, ele corre mancando. Então, quando ele vai entrar, ele já faz a expressão de dor. De dor, né? Então ficou bem claro para os torcedores que ele não está 100%. Claro. Né? Que ele não está 100%. Porque muitos torcedores ainda tinham dúvida. Por que não põe o Paulinho? Por que não sai jogando com o Paulinho? Ele joga 40 minutos, depois sai. Então ficou bem claro. E essa postura dele com o Abel, esse relacionamento com o Abel, tá legal. Deixa eu voltar à Filadélfia com o Felipe Facincani, que está lado a lado com o Palmeiras. Facinca, só em sim ou não essa resposta e você já vai para o tema Abel. A chance nesse Mundial, existe alguma chance do Paulinho começar uma partida entre os titulares? Sim ou não? E fale da relação de como o Abel vem lidando com as críticas para tomar as decisões, por favor. Não, Garrafa, como titular não. E em relação às críticas, né, o técnico Abel Ferreira, por exemplo, mesmo que ele tenha dito que só houve profissionais, que depois a gente vai ouvir a declaração do Abel agora daqui a pouquinho, mas ao mesmo tempo, não sei se foi uma coincidência ou não, mas aqueles que estavam melhores no Mundial de Clubes e que obviamente o torcedor fez barulho em rede social, aqui mesmo na Filadélfia, que muita gente pedia para entrar em campo, ontem o time praticamente tinha essa escalação diante do Botafogo. Então vamos ouvir o técnico Abel Ferreira. Eu fiz esse... Vamos ouvir, então, Abel Ferreira, e a gente já retoma o contato com o Facincani. O Abel Ferreira falando a respeito das críticas, como ele lida com isso. Você vai... Claro que o jogo é jogado, lambaria pescada, ele tem que esperar ver o que vai acontecer. Mas até essa postura, essa diferença da postura do Abel, me traz algo que pode ser bom para o elenco, bom para relacionamento. Porque o Abel sempre, aqui no futebol brasileiro, uma característica dele, a gente respeita, pode discordar ou não, muito agressivo, ele está expondo os pensamentos lá, respondendo o que tem que ser respondido, fala a respeito disso e parece que tudo isso agrega de forma positiva. Mas nem tudo são flores. Eu quero saber do Facincani, porque tem Chelsea pela frente. O Abel tem problemas. Ah, Chico Lang gosta. Na reunião hoje, Chico, mas e os problemas do Palmeiras para pegar o Chelsea? Porque o Corinthians venceu... Calma, Chico Lang. Já foi falar do Corinthians em 2012. Ô, Garrafa, a gente não vai falar dessa declaração dele? A gente não vai comentar? Pode falar, que eu vou seguir com o Facincani. Depois a gente vai mudar de assunto para falar dos problemas, claro. mas só um pouquinho em relação ao que disse o Abel, porque assim,
Eu entendo que ele não utilize a opinião da imprensa, dos torcedores, para tomar suas decisões de escalar o time, de substituir. Mas quando ele fala desse jeito, soa um pouco como arrogância, porque ele fala assim, sabe o que eu pego de fora para trazer aqui? Zero. Eu não reconheço competência no que vem de fora. Mas eu entendo assim, o que ele está querendo dizer, eu sei, Alex? Mas ele podia falar assim, olha, muitas coisas que são faladas fora, eu concordo, mas não é isso que faz... Mas você pediu demais também, hein, para ele. Tudo bem. Conhecendo o Abel. Mas ele falou que ouve os especialistas. Ele ouve os especialistas. Então, mas ele quis dizer Só o fato de não desrespeitar a crítica já tá bom. Já tá legal, para mim já tá legal. Mas eu acho que ele não respeita as críticas. Ele só respeita aquelas que falam mal dele, para ele pegar como gasolina, como ele disse. É uma questão de interpretação. Ele é presunçoso, né? Vamos falar a verdade, né? Você tá impossível, hein? Não, mas ele é presunçoso. O cotovelo deve estar doendo agora aí. Ele acaba menosprezando. Ele despreza um pouco a crítica, sim. Ele menospreza a opinião dos outros. Menospreza a opinião dos outros. E a dele não é a verdadeira. Só que ele tem um rabo desse tamanho, né? Que é isso, Chico Como que é um negócio impressionante. Tem a competência dele. Ele escala o time e o time dá certo. Ele coloca um cara machucado em campo e o cara faz o gol. Quer dizer, o senhor já ouviu aquele ditado iluminado. que a sorte acompanha os bons também, Chico Lang? Não, acompanha os bons, pode até acompanhar. É claro que a gente sabe a opinião de cada um, né, dos nossos fixos da bancada. Eu quero saber um pouquinho, antes de voltar com o Facincani, com os problemas que foram levantados pelo Chico. E os problemas existem para o jogo da próxima sexta-feira. Ricardo Oliveira, o que você pensa como Abel Ferreira como treinador? Né? O Abel, que até então era um desconhecido, cai num clube extremamente estruturado como o Palmeiras, faz um trabalho maravilhoso. Em algumas circunstâncias, o profissional, todos nós, né? Principalmente quem é da bola, jogador, convive com uma sorte, um lance e tal. É isso que você caminha junto com você. Mas eu gostaria da sua opinião sobre o trabalho que o Abel desempenha, ele como técnico, ele como postura de relacionamento. Eu, particularmente, eu admiro o trabalho que ele faz. Não é fácil você ganhar. Ele está 6 anos no Palmeiras? 5 anos no Palmeiras. 5 anos ganhando campeonatos importantes, né, estruturando o departamento, não só o departamento profissional, mas também da categoria de base. Eu acho que é um treinador que, sem sombra de dúvidas, ele acrescentou muito, tem a sua personalidade muito forte, fala o que ele pensa, e aí é uma situação que eu também gosto. Eu acho que aí é o cara falar o que está dentro dele, né? Eu vejo muitas declarações dele, às vezes soa polêmica, às vezes soa um pouco arrogante, mas é o cara transparente, é o cara que fala o que ele está sentindo. Mas eu gosto. Uma vez me perguntaram sobre ele na seleção brasileira. Eu falei, olha, para mim, se está tão difícil buscar lá fora, e a ideia de você trazer um treinador estrangeiro para a seleção brasileira, você tem um treinador estrangeiro aqui dentro do Brasil há 5 anos vencendo, sendo um campeão indiscutível, né? Fazendo o Palmeiras chegar em todas as frentes. Então, eu gosto dele como treinador. Eu acho que ele tem muitas ideias de jogo. Eu acho que ele arma o time super bem. Eu acho que ele busca peças importantes que vai ser determinante para o time. Quanto à declaração, eu acho que aí é a liberdade que ele tem de falar o que ele pensa, claro. Mas para mim é um grande campeão, é um grande treinador. Desculpa, Ricardo, e ele disse recentemente que muitas das vezes a declaração é no sentido proposital para tirar o foco de alguma situação. Ele falou isso, ele deixou escapar, a gente salvou essa declaração dele e colocou outro dia. O Fini está me lembrando aqui, no meu ponto, o seguinte, que o Muricy falou, como é que é o negócio da sorte, ô Fini? Toda vez que a sorte me procura, eu estou trabalhando. Muito bom. É o que diz normalmente o Muricy Ramalho. Bom, Facincani, o Chico Lang está ávido para saber quais são os problemas do Palmeiras. É na próxima sexta-feira, não é, Facincani? Palmeiras e Chelsea, mas o Palmeiras com problemas. O Abel foi também perguntado sobre esse tema em entrevista coletiva, Facincani. Este vampiro Chico Lang querendo sugar essas informações problemáticas do Palmeiras. Calma, Chico, calma, tá tudo bem. Vamos lá, vamos ao que interessa. Palmeiras perdeu 75% da zaga, senhores. 75% da zaga. Murilo, lesionado fora do Mundial. Gustavo Gomes, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mais a expulsão, que obviamente não lhe dá uma somatória de jogos, apenas a automática pelo 2º amarelo tomado em campo, e o Piquerez também pelo 2º amarelo tomado, sem expulsão evidentemente, mas que o tira do jogo contra o Chelsea. Então o Palmeiras tem essas 3 situações a se resolver.
2 delas, segundo o Abel falou na coletiva, e nós vamos ouvi-lo, elas vão muito mais na base do arroz-feijão. Perdeu um zagueiro, entrou outro, Bruno Fux, que fez um belo jogo. Gustavo Gomes sai, Mikael, que jogou inclusive alguns jogos no primeiro semestre e até elogiado por alguns torcedores do Palmeiras. E no lado esquerdo que vem a grande interrogação. Vai com Vanderlan se for no arroz-feijão, que é um jogador que muitos torcedores, e principalmente, aí vem a minha própria opinião, acredito que está bem abaixo do que é o Piquerez e até dos reservas que tem entrado bem no Palmeiras, ou o Abel vai buscar uma alternativa? Pode ser o Alan fazendo aquele corredor esquerdo com um sistema de 3 zagueiros, porque ele é um jogador muito versátil. O Mike pode jogar por ali, ou o Giai, porque foram 2 jogadores que mesmo como laterais direitos já jogaram em alguns momentos como lateral esquerdo no Palmeiras em decorrer de partidas. O Palmeiras vai colocar um zagueiro para fazer o setor esquerdo. Benedetti, zagueiro canhoto, ainda não entrou em campo aqui no Mundial de Clubes, mas que na base também jogava como lateral esquerdo. Até o Naves surge como possibilidade. Então vamos ouvir o técnico Abel Ferreira sobre essas situações para o jogo da próxima quinta-feira, aliás, sexta-feira contra o Chelsea aqui na Filadélfia, 9 da noite, horário local, 10 da noite, Brasil. Enfim, daí as palavras do técnico Abel Ferreira sobre o assunto, Garrafa. E é o seguinte, tá? Do outro lado, o Chelsea também tem um baita problema. O Moisés Caicedo, meio-campista, bom jogador, que faz a dupla com o Enzo, também suspenso fora. Então o Chelsea perde uma grande peça de composição de meio-campo. O Dewsbury Hall deve ser o provável substituto, ele que entrou no finalzinho do jogo ontem contra o Benfica e fez gol, inclusive. Lembrando também que se o Palmeiras dobrar um lateral direito na esquerda, pode fechar o bate do Pedro Neto, que é o jogador atacante português muito bom de bola, que joga daquele corredor da direita por dentro e dando toda a liberdade para o Reece James entrar naquele corredor de ala. Então o Palmeiras pode taticamente trazer o pé bom de um lateral direito, mesmo atuando na esquerda, para fechar aquilo que tem de melhor o jogador do Chelsea. Então são estratégias que o Abel pode utilizar para a próxima sexta-feira, pensando no que há de melhor neste forte adversário que depois de 3 anos o Palmeiras reencontra também no Mundial de Clubes e que foi responsável pela vitória por 2-1 na prorrogação naquela ocasião, em que deu o título ao time inglês no Mundial de Clubes, em que o Palmeiras ficou com o vice-campeonato. Garrafa. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, 1-0. Palmeiras agora enfrenta o Chelsea sexta-feira, 10 horas da noite. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer as notícias do Palmeiras aí. Primeira matéria falando sobre esse lance, pessoal. Esse lance aí foi praticamente um gol para o Palmeiras, porque foi um bate-rebate ali dentro da área, iria sobrar para o Igor Jesus. Igor Jesus iria fazer o gol e o Bruno Fux se jogou literalmente ali na bola e não deixou o Igor Jesus chutar, e o Everton foi e fez a defesa. Jogadaça aí do Bruno Fux. Vamos trazer mais uma matéria aqui. Falar aí do Sousa, atacante do Nottingham Forest, que o Palmeiras está negociando. E como você vê na matéria aí, Palmeiras deve fechar nova contratação logo após o Mundial. Então é o atacante aí do Nottingham Forest e o Palmeiras negociando aí a contratação do jogador. Para encerrar o nosso giro de notícias, falar aí da reapresentação do Palmeiras. Palmeiras que folgou hoje, domingo, ficou aí na televisão assistindo o Flamengo perder e se reapresenta amanhã, já visando a partida contra o Chelsea. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.